Nós louvamos a Deus por essa juventude que cada dia mais me surpreende, ou nos surpreende, com tantas atividades boas que eles fazem, e nós louvamos a Deus pela vida deles. Amados, eu gostaria que todos os irmãos aqui abrissem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao verso 35. É uma leitura longa, irmãos, e os irmãos podem acompanhar na versão que os irmãos têm em suas mãos. E se quiserem, vai ser exposto aqui no projetor de imagens, na minha versão, que é a versão que nós vamos usar para pregar. Mas as versões, elas são inteiramente conectadas umas às outras, mesmo com pequenas diferenças de palavras, mas o sentido do texto é o mesmo. Então nós vamos ler esse texto, amados, capítulo 24, de 13 a 35. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele, está falando de Jesus, ele lhes perguntou: sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminham? Eles pararam com rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram ali nesses últimos dias, ou nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era aquele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos disseram que tinha visto em uma visão um anjo que disseram: ele está vivo. Vocês viram a representação aqui. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender, e como demora a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles nas Escrituras. Ao se aproximarem de um povoado do qual estavam indo, Jesus fez menção que ia adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fica conosco, pois a noite já vem, o dia já é quase findando. Então ele entrou para com eles e ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu, o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram que ele desapareceu na vista deles. Perguntaram uns aos outros: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava do caminho e nos expunha as Escrituras? Levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém e ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram tudo o que tinha acontecido no caminho e como Jesus era reconhecido por eles quando partiu o pão. Amém? Esse texto é grande, é bonito, e nós conhecemos bem esse texto, especialmente aquelas pessoas
mais próximos à leitura da palavra de Deus. E esse texto, repito, ele é muito amado pela igreja e por nós que apreciamos ler a palavra de Deus. Esses dois discípulos iam caminhando para onde? Para onde, irmãos? Para Emaús. Iam em passos largos, entristecidos, como os discípulos de Jesus, os outros mais próximos a Jesus. Esses dois discípulos não pertenciam àquele grupo dos 12, talvez dos 70, que Jesus enviou com a missão de falar do Evangelho às pessoas, em uma missão que eles fizeram com muita presteza e com muita dedicação. Mas esses dois compartilhavam, Maria e José, do mesmo sentimento dos amigos íntimos de Jesus. Porque a vida, Lila, e as palavras de Jesus foram irresistivelmente eloquentes. Irresistivelmente, está vendo que eu tenho dificuldade? Irresistivelmente eloquentes, para que eles viessem a crer na morte do Senhor. E essa morte do Senhor não podia macular a vida e as palavras de Jesus. Não podia, Cláudia, macular a vida e as palavras de Jesus. Embora afundados na tristeza, Jonatas, na dor, na perda, na dor mais profunda, mesmo assim, eles não podiam entender desígnios de Deus naqueles acontecimentos. Mesmo assim, eles não conseguiam entender. Amados, é importante isso. Dois discípulos a caminho de Emaús, entristecidos pela morte do Senhor. Mas é interessante, irmãos, que no versículo 15 e 16, Jesus se aproxima deles, e eles não percebem, Sônia, que era Jesus que estava ali, andando lado a lado com eles. Parece que os seus olhos estavam impedidos de ver que aquela pessoa era Jesus. Um pouco mais na frente, eles percebem a presença de Jesus e diz: Senhor, ainda não tem percebido a presença de Jesus. Senhor, fica conosco, sabe por quê? Porque eles precisavam vencer as dificuldades que naquele momento eles estavam passando ali, sem a presença de Jesus ressurreto. É importante entendermos, irmãos, que Jesus poderia ficar, e por isso o nosso tema é: fica conosco, Senhor. Fica conosco para responder às nossas frustrações e enfatizar a esperança. Era isso que Jesus poderia fazer, Bila, enfatizar a esperança e restaurar a frustração que eles estavam padecendo naquele momento. Os discípulos tinham uma grande esperança que Jesus fosse o libertador de Israel, mas com a sua morte tinha frustrado toda essa esperança daqueles discípulos, dos 12 e de todas as pessoas que amavam Jesus, que seguiam a Jesus, que foram tocados por Jesus, que foram curados por Jesus. Essas pessoas estavam ali sofrendo dessa mesma preocupação. Eles mesmo assim reconheceram ele como profeta de Deus e as maravilhas que Deus tinha operado no seu povo através da presença de Jesus. Amadas e amados, os discípulos alternavam os sentimentos. Que sentimentos? Primeiro, de frustração. Jesus morreu na cruz. E depois a esperança, porque alguns falavam que Jesus tinha ressuscitado. Amados, Jesus estava morto por 3 dias. Isto despedaçava as maiores esperanças daqueles e das outras pessoas que foram tocadas, curadas pelo Senhor Jesus Cristo, irmão Pedro. É importante entendermos isso. Mas havia também rumores que Jesus tinha ressuscitado. O que foi que eles disseram para... Eles não sabiam que era Jesus. Para aquele homem que se aproximou: algumas mulheres dentre nós foram até o sepulcro e o corpo não estava lá. E elas disseram, não acreditaram na palavra da mulher, que os anjos apareceram e disseram: ele está vivo, avisa os discípulos. E as mulheres saíram correndo para avisar. Quando chegaram os discípulos, eles também não acreditaram. Mandado quem? Pedro e João, para verificar se aquilo que a mulher estava falando era verdade. Mas havia rumores, porque nem a morte podia detê-lo. Afinal, ele havia ressuscitado quem? Quem havia ressuscitado? Lázaro. Quem mais? Quem mais, irmãos? Filho da viúva de Naim. Quem mais, irmãos? A filha de Jairo.
ele havia ressuscitado. Aquele que tem o poder para ressuscitar não poderia morrer na cruz do Calvário. Isso é verdade absoluta, irmãos. Tinha as palavras das mulheres que viram o túmulo vazio, e anjo que dizia que ele estava vivo. E tudo isso, irmãos, causou uma confusão na mente daqueles dois discípulos de Jesus. É necessário entender, irmãos, que quando eles iam caminhando para Emaús, alguém apareceu perto dele. E esse alguém, pergunta: por que vocês estavam discutindo? O que foi que aconteceu? Aí no verso 18: és tu a única pessoa habitando em Jerusalém que não sabe das novas? O que aconteceu com Jesus Nazareno? Irmãos, o desânimo era latente, era claro na vida daqueles dois discípulos. Era claro na vida daqueles dois discípulos. E eles explicaram que Jesus tinha morrido. E eles imaginavam que Jesus tinha poder, Joabe, para vencer a religiosidade judaica, o Império Romano. Mas com a morte de Jesus, Jesus passou a ser o quê? Apenas um político que dizia algumas coisas, e não o Filho de Deus, como Jesus era e é e continuará sendo. Amém, irmãos? Mas eles não perceberam, irmãos Zé Carlos, que a vitória de Jesus estabeleceu ali na aparente derrota, a maior vitória que Jesus poderia conseguir para todos nós: a sua morte na cruz do Calvário. Ele morreu para nos salvar. Mas sabe qual era o problema, Luzeni? Sabe qual era o problema, irmãos? É que aquelas cenas horrorosas da crucificação. Imagina alguém sendo crucificado. Pare para imaginar alguém sendo crucificado. Eu estava ouvindo hoje uma mensagem da irmã Edmeia, junto com Luzeni, e ela, uma missionária muito corajosa, né? Aí ela chegava muitas vezes no Morro Dona Marta, não é isso? Onde ela tem lá uma casa, Marta e Maria, se eu não me engano, né? Maria e Marta. E ela toma conta de 120 crianças, se eu não me engano. E ela chegou um dia e entrou lá, tinha um cara que era matador mesmo. E ela entrou na casa do cara e o cara disse: eu vou lhe matar. Havia uma mulher conversando com ela e depois o cara disse: eu vou lhe matar. Você vai morrer. Não tem problema não, eu tenho certeza de salvação, eu sei para onde vou. Uma coragem, mas por dentro tremendo, né? E ela disse isso e ficou lá para ouvir. Ele disse: quero que você ore pelas pessoas que eu vou matar. São 5 pessoas que eu vou matar. Mais ou menos isso, não foi, Luzane? Eu estou sintetizando a história. Eram 10, que ia matar mais 5. Ela disse: eu não vou orar não. Por que eu vou orar? Você vai orar porque eu estou mandando. Não, eu só vou orar se Deus me disser que eu devo orar. Aí ficou naquela discussão. Aí ele disse: diga a Deus que fale a você. Eu disse: Deus não vai falar porque você está dizendo, nem porque eu vou pedir. Ele vai falar quando Ele quiser. E ficou naquela discussão. Sei que ela chegou a meia hora. Aqui a meia hora a gente vai falar, eu vou falar com Deus para eu poder orar ou não por essas pessoas que você quer matar. Irmãos, sei que aconteceu algumas coisas que eu não me lembro agora. Eu sei que o rapaz começou a andar, deu alguns passos para trás, disse que a 4 metros de onde ela estava, metralharam o cara, e o cara caiu morto, e dizia: mulher de Deus, Ave Maria, cheia de graça. Eu acho que foi isso que ele disse, né? E ela pegou o papel. Das 10 pessoas que tinham para ela lá, o primeiro nome era o dela. O primeiro nome era da missionária Edmeia. Irmãos, isso aqui é uma coisa para se enfatizar. Agora, eu fiquei assim, um pouco preocupado, porque como é que uma mulher vê um cara sendo rajado de bala, de metralhadora, e ainda não sente nada emocionalmente? Ela saiu lá tremendo, é verdade, mas emocionalmente ela não se sentiu desgastada por aquele incidente. Amados, é uma coisa muito forte isso. E essa Edmeia nós vamos trazer para falar, não nesse acampamento de jovens, de mulheres, mas do próximo ano. Então, irmãos, eles tinham visto a cena da crucificação. O seu Senhor, Salvador, aqueles que ele depositava esperança, irmão Dalso, estava morto na cruz do Calvário. Pregos nas mãos, nos pés, coroa de espinho na cabeça.
Ainda que passado o tempo, da sexta para o domingo, aqueles discípulos iam voltando para casa. Foi aí que Jesus encontrou com eles. Mas de forma nenhuma esse tempo, irmã Eliane, tirou da cabeça deles aquelas lembranças horrendas da morte de Jesus na cruz. Não tirou da cabeça deles aquelas imagens horrendas de Jesus na cruz. Sabe por quê, irmãos? Jesus é o quê? O autor do quê? O autor do quê, irmãos? Da vida. Ele é o autor da vida. Como podia estar morto? Eliane, como podia estar morto o autor da vida? Era inimaginável. Os discípulos não podiam crer nisso. Não podiam crer que o fim de Jesus fosse num túmulo, porque ele era o autor da vida. Mas infelizmente, essa esperança dos discípulos em Jesus havia que batido na porta a pedra que foi rolada para a porta do sepulcro onde Jesus estava. A esperança deles bateu ali e se quebrou. Eles viviam, irmãos, em um momento de extrema dificuldade, de incerteza, de não saber se Jesus iria ressuscitar ou não. Jesus disse que ia ressuscitar, os profetas também diziam isso, ou iria morrer, continuar ali naquele sepulcro. Amados, é interessante que no verso 26 do texto, Jesus está dizendo para eles que eles deveriam ter a mente mais aberta para ouvir o que a Bíblia dizia sobre Jesus. No verso 26 diz: não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar em sua glória. Ele estava lembrando que os profetas falaram, que Moisés falaram acerca de Jesus, acerca do Messias. E os profetas disseram muitas coisas. Primeiro, eles disseram, por favor, Cristo, o Messias, ia padecer. Em Isaías 53 fala de quem? Do servo o quê? O servo o quê? Vocês não estão lendo a Bíblia. Do servo o quê? Sofredor. Ele profetizava que Jesus iria sofrer, iria morrer para nos salvar. E a vitória dele estava na derrota. E a vitória de Jesus estava na derrota. Isaías 53. Segundo, irmãos, ele entraria depois de padecer aonde? Na sua glória. Tem escrito isso. Terceiro, o sofrimento seria o prelúdio para a sua glória. Lembra do prelúdio aqui que Laurinha tocou? Vocês ficaram todos calados, não foi? Não, muitos ficaram conversando erradamente. Mas ela tocou porque ali é o início do culto. E nós devemos nos concentrar na palavra de Deus e tudo que Deus quer falar às nossas vidas. Irmãos, essas três coisas ele lembrou para aqueles discípulos naquela hora. Eu quero falar uma coisa para vocês. Jesus veio para enfatizar a esperança. Ele voltou ali para enfatizar a esperança que aqueles discípulos tinham nele. Amém? É por isso que o tema da nossa mensagem é o quê? Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nós precisamos da tua presença nas nossas vidas. Amém, irmãos? Nós precisamos da presença do Senhor. Vamos dizer junto: fica conosco, Senhor. Vamos lá? Fica conosco, Senhor. Amém, irmãos? Ele veio, em segundo lugar, veio repartir Deus conosco. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graça, e partiu e deu a eles. E nesse instante eles perceberam que era Jesus que estava ali. O partir do pão, eles reconheceram Jesus, pois o mesmo Jesus que veio com esse objetivo e com essa missão de repartir Deus com eles e conosco também, hoje em dia, ele era e sempre será o mesmo Jesus. E da mesma forma que ele quis repartir Deus com aqueles discípulos, quer repartir conosco hoje, em especial nós que estamos aqui. Ele quer repartir Deus conosco. Primeiro, o amor de Deus. Vamos ler todos juntos esse texto que eu acho ele fantástico, muito conhecido, já foi lido hoje à noite. Vamos lá. Mas Deus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pecadores, quando a gente peca contra quem? Deus. Peca contra Deus. A gente peca contra Deus.
É por isso que todos nós somos o quê? Pecadores. Mas mesmo assim, Eli Júnior, Ele enviou Jesus para morrer pelos meus pecados, pelos seus pecados e pelos nossos pecados. Ele veio repartir o amor de quem? De Deus conosco. Jesus é a prova do amor de Deus por mim e por você. Ele veio repartir conosco o amor de Deus. Com você que está em casa, também Ele veio repartir o amor de Deus com você também. A paz, Ele veio repartir a paz de Deus conosco. João 14, 27 diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. A paz é Jesus que nos dá. Jesus é o príncipe da paz. Por isso que quando Ele reina em nosso coração, Ele infunde em nós a paz e a paz do Senhor Deus. Queridos, Ele diz que não dá como o mundo a dá. É verdade, o mundo propõe guerra para trazer a paz. É uma paz tranquilizadora de Deus. É paz em meio ao furacão de problemas desse mundo circunstancial. Podemos ter paz mesmo no centro do furacão, no olho do furacão. Nós podemos ter paz, sabe por quê? A paz do Senhor excede todo entendimento. Amém, irmãos? Excede todo o entendimento. Queridos, Ele quer dar essa paz conosco, a paz que só Deus pode ter. Em terceiro lugar, irmãos, Ele quer repartir conosco o quê? O perdão de Deus. Vamos ler todos juntos esse texto? Efésios 4, 32, vamos lá? Sejam uns para com os outros, assim como Deus. Amém? E é interessante esse texto porque ele faz a comparação. Como Deus nos perdoou, em quem? Henrique, em quem? Em Cristo. Quem nos perdoou em Cristo? Deus. E Ele pega esse perdão e traz para a gente. Como que Ele capturasse esse perdão de Deus e trouxesse para nós. Aqui também, hoje, na Igreja Batista em Caruaru. É importante entender isso, irmãos, porque esse perdão, ele supera a todo outro tipo de perdão. É um perdão de Deus, é a chancela de Deus. Você está perdoado, você está perdoado, você está perdoado. Quantos aqui se sentem perdoados por Deus? Quantos se sentem perdoados por Deus? Amém, irmãos? Ele reparte o perdão que só Deus pode nos dar. Quarto, a alegria. Porque a alegria do Senhor é o quê? Vossa força. Mesmo diante dos sofrimentos, o barco que está à deriva, talvez perto de naufragar, as crises que nos perturbam, temos a alegria que pertence a Jesus. Amém? Há um hino no inário, no cantor cristão, que diz assim: sou de Jesus, aleluia, sou de Jesus, glória a Deus. Os irmãos lembram desse hino? Eu acho esse lindo, fantástico, lindo demais. Eu sou de Jesus, aleluia. Amém, irmãos? Aleluia ao Senhor. Ele veio repartir conosco a alegria de ter Deus em nossas vidas. A alegria de ter Deus em nossas vidas. Amados, são 4 coisas das demais coisas que Ele veio repartir conosco. E Ele quer repartir comigo e com você. No verso 32 do texto que nós lemos, eles perguntavam uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava e nos expunha as Escrituras? Um pergunta para o outro. Eles já tinham conhecido Jesus agora. Só alguém que estivesse no centro dessas manifestações poderia fazê-los queimar no coração de alguém, irmão Pedro. Só Jesus poderia fazer isso. No coração daqueles discípulos, o autor dos milagres, das manifestações de perdão, das pessoas ressuscitadas, poderia fazê-los ele reviver no íntimo do seu ser, queimando, como aqueles discípulos disseram um para o outro. Amados, Ele veio repartir o amor de Deus conosco. Amém? Ele veio repartir o amor de Deus, o perdão de Deus, a paz de Deus, a alegria de Deus conosco. Por isso, o que é que nós podemos dizer?
O que é que diz a nossa reflexão hoje? Fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Vamos dizer, fica, Senhor, de novo. Vamos lá. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor. E o Senhor ficando na nossa vida, a sua morte e ressurreição muda para sempre a vida de quem crê nele. Quem crê em Jesus aqui fielmente, quem crê no Senhor, todos creem no Senhor, amém? Amém? Então a sua vida vai ser mudada, se ainda não foi. O propósito da morte e ressurreição de Jesus não foi para salvar indivíduos isoladamente e a perpetuar a nossa solidão, ou não. Se eu fosse salvo e vivesse lugar separado de todos, eu iria ter comunhão com quem? Mas Jesus, ele arquitetou um plano. Ele vai nos salvar e formar a sua igreja, uma comunidade de pessoas, membros dela, para que possam amar uns aos outros e servir ao mundo. Quem é que serve ao mundo? Quem é que serve ao mundo? Qual é a instituição que serve ao mundo? Qual é a instituição? Vai, César. Igreja. Só a igreja serve ao mundo, sem se preocupar se tem de volta alguma coisa ou não. A igreja vive em função do mundo, no sentido de enfatizar a salvação para o mundo. A igreja do Senhor existe dessa forma, irmãos. Como diz John Stott, a cruz não é apenas um distintivo que nos identifique, mas nem um pendão pelo qual marchamos. Não, a cruz não é isso. A cruz é um símbolo de transformação, de morte em vida. A cruz e ressurreição mudou em nós os nossos relacionamentos com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Eu vou mostrar para os irmãos como isso aconteceu. Com Deus em primeiro lugar, entramos na sua presença com ousadia, como diz Hebreus. Através de Jesus, pelo novo e vivo caminho, nós entramos na presença de Deus com ousadia. Não mais mas com ousadia. Senhor, te peço isso. Senhor, me dá isso. Senhor, preciso disso. Ousadia. Ousadia. Nós precisamos ter na presença de Deus. Nós somos por Jesus o quê? Vamos lá. Justificados, somos ou não? Sim ou não? Redimidos, sim ou não? Libertados, sim ou não? Reconciliados, sim. Tudo isso nós fomos por Jesus na cruz do Calvário, irmãos. Por isso que a gente tem que entrar diante do Senhor com ousadia, reconhecendo que Ele é Senhor, mas que eu sou servo dEle e tenho motivos para pedir, mesmo que Ele não nos atenda, mas eu tenho motivos para pedir ao Senhor. É necessário termos essa franqueza diante do Todo-Poderoso. Antes eu tinha medo de Deus, ficava com medo de Deus, mas agora, irmãos, o amor expulsou o medo. O amor expulsou o medo. O temor não mais existe. Sabe por quê? Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele, antes de nos criar, Ele já havia nos amado. E por isso envia Jesus Cristo para ser o nosso Salvador. Por isso, com Deus, devemos entrar com ousadia na sua presença. Conosco mesmo. É interessante que tem um texto do Antigo Testamento que Jesus substituiu. O texto é: esse pão da aflição que os nossos pais comeram. Ele substituiu por quê? Este é o meu corpo dado por vós. Este é o meu corpo dado por vós. Este é o meu sangue que foi derramado por vós. Não fala mais em aflição e agonara. Ele fala agora em libertação. O corpo dele foi dado por nós. O sangue dele foi derramado por nós. Para quê? Para nos libertar de uma vida tímida, uma vida que não tem expressão diante do Senhor Deus. Na fé cristã somos obrigados a lembrar da cruz e da ressurreição do Senhor. Nós podemos esquecer tudo, irmão Rogério, tudo, mas a cruz e a ressurreição de Jesus nós não podemos esquecer. Com o próximo também, porque todas as vezes comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 20, eu vou ler daqui a pouco esse texto para a gente. Ou seja, todas as vezes comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos anunciando que Jesus veio, morreu por nós, mas vai voltar, amém? Vai voltar para buscar os que são seus. Você pertence a Jesus?
Você pertence a Jesus. Nós pertencemos a Jesus. Esse é um questionamento que eu gostaria de deixar para os irmãos aqui. A mensagem da cruz é o conteúdo da nossa proclamação. Ela é o querigma, a mensagem, tudo que proclamamos deve ter Cristo crucificado. Essa é a nossa mensagem. Traz salvação, vida plena para aqueles por quem Ele morreu. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, Ele morreu no nosso lugar. Ele ressuscitou para nos justificar diante do Pai. Ele não apenas morreu, mas Ele ressuscitou. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a mensagem dele, irmãos e irmãs, seria uma mensagem sem sentido. A liberdade está em Cristo, que morreu e ressuscitou por mim e por você. Ele morreu e ressuscitou por mim e por você. Amém. Vamos para a nossa conclusão. Concluindo, irmãos. Primeiro, os discípulos disseram: fica conosco, Senhor, porque queriam o quê? Experimentar o quê? A esperança, irmão Ivanildo, que só Jesus pode dar a Martinha. A esperança que só Jesus pode dar. Nós lemos no capítulo 4, verso 12 de Atos dos Apóstolos. Mas em outra o quê? Só um nome debaixo dos céus que pode dar salvação. Que nome é esse? O nome de Jesus. Só Ele pode nos dar a esperança e a certeza de salvação. Em segundo lugar, irmãos, experimentar mais de Deus por meio de Jesus, pois somente por Ele podemos conhecer a Deus. Existe outra forma de conhecer a Deus? Por isso nós podemos e devemos dizer: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. E que esse sermão possa trazer ao nosso coração a certeza da presença de Jesus. E talvez aqueles que ainda não tenham essa experiência com Jesus, trazer nessa noite essa proposta de você pertencer a Jesus, de você ser de Jesus morar em seu coração, você poder dizer: fica conosco, Senhor. Vamos dizer junto isso? Fica conosco, Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.